E hoje nós vamos começar o nosso Vitrine Revista com o nosso consultório de saúde aberto. No último mês, a notícia da morte de uma jovem de 18 anos ganhou as manchetes dos jornais de todo o Brasil. A causa da morte da jovem ainda é incerta. Ela se queixava de dores e de uma infecção urinária antes de ser levada ao hospital. Chegando lá, passou mal, teve uma parada cardíaca e morreu. Nesse final de semana aqui em Cascavel, um jovem de 27 anos de idade morreu também durante uma corrida. Ele teria tido um mal súbito e não resistiu. Aqui comigo, o médico cardiologista, o Dr. Márcio Couto, que explica pra gente o que pode levar uma pessoa tão jovem a ter infarto tão cedo. Boa tarde, doutor, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem? Que bom, prazer doutor. Estar aqui mais uma vez. E falando de um assunto tão importante que está ganhando manchetes cada vez mais e todos os dias, né? Infarto em jovens, doutor. Por que isso acontece? Olha, o coração tem uma estrutura, né? E essa estrutura, conforme o estilo de vida, principalmente da pessoa, ela vai se modificando, né? Em favor da saúde ou contra a saúde. Então, começa pelos cuidados, principalmente a partir dos 20 anos, na faixa dos 20 anos. Verificar a pressão arterial, pelo menos uma vez. Se tiver os pais ou avós com a pressão alta, verificar essa pressão já muito antes disso, já na infância, né? 10, 15 anos. E aí os cuidados com o estilo de vida, que vai trazer coisas boas, positivas, né? Sim. E negativas. Aí tem uma série de coisas que a gente vai comentar agora na sequência. Com certeza, isso aí. Inclusive, gente, tem um dado importante, que houve um aumento, viu, de 59% nos casos de infarto em pessoas com menos de 40 anos, isso de acordo com dados do Ministério da Saúde. Então, o motivo disso tudo estaria muito ligado ao estilo de vida dessas pessoas, doutor, é isso? Exatamente, tirando aqueles casos estruturais que são genéticos, herdados ou congênitos durante a gestação, né? Então podemos listar pelo menos 5. 5 são fundamentais. O primeiro deles, peso muito acima do ideal. Né? Então a pessoa com 1,70 m, o peso muito acima de 80. A pessoa com 1,60 m, peso muito acima de 70. Uma formulazinha que a gente usa. Né? Certo. A questão da alimentação inadequada, excesso de gordura, alimentos ultraprocessados. A dieta, né, tão inadequada. O estresse da correria do dia a dia. O sedentarismo, a falta de atividade física ou, por outro lado, o excesso de atividade física. Né? Se recomenda 3 vezes na semana a pessoa fazer atividade física de 40, 60 minutos que ela goste de fazer, né, de preferência no ambiente aberto. E a questão das drogas. As drogas entram não só o cigarro, mesmo as drogas lícitas, como também o álcool. Acima de 4 latinhas de cerveja, por exemplo, já é tóxico, né? E o cigarro eletrônico está sendo muito usado, ele faz com que as manifestações das doenças do coração e do pulmão e os tipos de câncer, com o cigarro eletrônico, elas surjam 15 anos mais cedo, em média, do que aquele fumante, né, que fuma uma carteira. A partir de meia carteira de cigarro por dia já causa bastante dano. Agora, doutora, a gente falou ali do aumento, né, abaixo dos 40 anos, mas esses 2 casos que eu citei agora há pouco, a menina de 18 anos e o jovem desse fim de semana, né, que estava numa corrida aqui em Cascavel, 27 anos. Aí você pensa assim, poxa, mas o coração de um jovem, ele é como um carro zero, imagino eu, né? Bem certinho, bonitinho, bombeando certinho, mas nem sempre é assim, daí tem que estar atento a que tipo de sinais, doutor? A menina possivelmente uma arritmia, né, ou um problema estrutural. Os problemas estruturais já na infância já aparecem, né? O rapaz, que era um atleta, o coração começa a aumentar de tamanho. Aquela parte do coração que empurra o sangue para fora, o principal, que é o ventrículo esquerdo, começa a aumentar de tamanho e às vezes a circulação ou mesmo o sistema elétrico interno do coração não acompanha. Então não é atleta, não é corredor quem quer. É quem pode, quem tem já uma predisposição familiar. Então, os sintomas são os mais comuns, inclusive para adultos também. Dor no peito, falta de ar, um desânimo que não tem a causa aparente, ainda mais sendo jovem, né? E geralmente 1 semana a 2 semanas antes desse evento, que é a morte súbita, né, ou infarto, já há um sinal sutil na mulher, mais sutil que o homem. O coração da mulher é menor, é quase a metade do tamanho, né? Se a mulher tiver o peso, né? Nossa. Bem mais baixo. Então são sinais sutis, né? Mas o principal, falta de ar, dor no peito, mal-estar, palpitação,
sentir o coração acelerado, sintomas de náusea e vômito, que é muito comum, né, que pode aparentar um problema digestivo, né? Se sentir mal na hora do exercício, a gente chama de um mal-estar típico de doença cardíaca, né? Durante ou logo após o exercício, o coração acelera e não volta tão cedo, né? São sinais, sintomas de que alguma coisa não está bem, e ainda mais se tiver aqueles fatores todos, depressão alta na família, diabetes na família, né? O colesterol se for elevado. Há uma predisposição, né, para os filhos e netos de pessoas que têm problemas de coração de surgirem cedo ou tarde, geralmente depois dos 45 anos, mas podem surgir na hora de uma atividade física. Não é importante fazer avaliação, né, a partir dos 20 anos, quem está praticando esporte, uma vez ao ano, a partir dos 30 anos, um teste de esteira, não apenas um eletrocardiograma, um teste de esteira para quem está correndo, né? E fazer a prevenção, isso é fundamental. E não exagerar ou não descuidar, porque o jovem ele acha que pode tudo. Né? O jovem ele é imortal. Né? Uma faixa de idade que vai até os 35, 40 anos, as pessoas não pensam que a vida, né, vai ter momentos que, geralmente a partir dos 50, 55, a pressão vai subir, sinais de envelhecimento com a memória, né? Alteração no sono, que é muito importante. Então o jovem ele tem essa audácia, tem essa ideia da imortalidade. Então ele sabe que tem um probleminha. Me parece que foi o caso do jovem atleta. Hoje eu ouvi uma emissora de rádio comentando que ele teve consultando por esses dias, né? Então talvez ou a pressão está subindo ou deu uma arritmia. 20% das pessoas têm arritmia às vezes à noite, às vezes pode ser mais grave, se tomar muito café, se tomar muito chimarrão. Né? Então uma série de fatores, geralmente é uma série de fatores que vai desencadear nesse chamado evento coronariano, que é a morte súbita ou infarto. Então, e doutor, mas por que em alguns casos, por exemplo, e geralmente quando é casos de pessoas jogando futebol ou mesmo fazendo corrida, é tudo tão rápido e a morte, vamos dizer, é tão... o coração puf, e em outros casos dá ainda tempo de fazer uma massagem, ainda consegue voltar. O que acontece, doutor? O jovem, ele tem o coração mais exuberante, a força do coração, né? O coração é mais forte no jovem. E quando há uma obstrução aguda, no caso do infarto, é mais grave no jovem. Entendi. Né? Não deu tempo de formar, o coração vai aumentando de tamanho naturalmente. Né? Se der tudo certo, todo mundo vai morrer do coração. Né? De preferência após os 85, 90 anos, ele vai engordurando, vai aumentando de tamanho. O jovem, o coração cresce mais cedo se ele praticar muito esporte, né? Além dos 150 minutos semanais que a gente recomenda. Então, quando há esse evento de obstrução, um coágulo de gordura, né, ou células do sangue que formaram, chama de êmbolo ou um trombo, né, se movimenta na artéria, na parede do coração, é mais grave. Não deu tempo de formar. O crescimento do coração vai formando canais, né? São duas linhas principais, do lado direito e do lado esquerdo, né? De sistemas de artérias na parede do coração, e essas artérias vão formando pequenos caminhos e às vezes até se juntam um lado com o outro. Né? O que se entupir um lado, o sangue vem do outro lado. Certo. Então, com o avançar da idade, existe uma certa proteção, principalmente se mantém o colesterol bom, se faz atividade física, se não fuma. O cigarro funciona como um grude, uma cola, colando a placa de gordura. A questão da herança familiar. Tem plaquinhas de gordura que não se soltam jamais, elas vão ficando na parede da artéria e a partir de 80% começa a dar dor, o mal-estar. E tem pessoas que mesmo jovens, essas plaquinhas, por uma herança familiar, elas se soltam mais fácil, podendo dar uma trombose na perna, uma embolia pulmonar ou um AVC. Nossa. Então é todo um somatório de fatores que é o primeiro sinal de um desconforto, uma falta de ar, uma sensação contínua de mal-estar, a princípio inexplicada. Tem que fazer uma avaliação cardiológica, começando por um eletrocardiograma, uma conversa com o médico, pode ser um clínico, o cardiologista, o geriatra, o ginecologista, o pediatra, né, que tem doenças na família, que a criança já novinha, com 7, 8 anos, tem um colesterol altíssimo, que é dislipidemia familiar. Então é um conjunto de fatores. Daí a importância de fazer a avaliação assim, uma vez ao ano, né?
e um cuidado maior para quem quer frequentar uma academia, né? Hoje a gente vê muito jovem usando muita proteína na academia. Sim. Isso aí estraga o rim, aumenta a pressão, né? Então tem muito cuidado, não pode ir na onda de alguém que te deu a dica. Certo. Né? Toma isso aqui, faz isso aqui, usa essa creatinina aqui. Não pode fazer isso. Vai no seu médico. Verifica, é muito comum que altera o rim filtra menos, a pressão sobe e aí vai. Né? E aí o jovem que é aquela musculatura, né? Exuberante, tem que ter muito cuidado. Aí existe a cardiologia do esporte, né? Existem os nutrólogos, a nutricionista, né? O pessoal da área de saúde em geral. Então tem que levar muito a sério qualquer sinal, sintoma de mal-estar. Né, que de 1 a 2 semanas tem que ser investigado. Com certeza, doutor. Muitíssimo obrigada pela sua presença, fazendo esse alerta aqui também no nosso Vitrine Revista, viu? E eu até uma próxima, doutor. Desejo uma boa sorte para todos os nossos Uma boa semana, viu? Um abraço. Até a próxima.